Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Shabbat, memorial da criação. Shabbat, aliança entre Deus e os descendentes de Israel. Shabbat, aquele dia prazeroso, deleitoso, digno de honra. Não diga o eunuco, eu sou uma árvore seca, tampouco o estrangeiro, porque todo aquele que se achegar ao mandamento para observá-lo, não fazendo as suas próprias vontades, não seguindo os seus próprios caminhos, nos diz o profeta, também eu os festejarei na minha casa de oração, porque a minha casa de oração será chamada de todos os povos. É um imenso prazer, uma vez mais, adentrar tua casa com tua permissão para o estudo da palavra de Deus. Esta semana, porção Parashat Tetzaveh. Ordenarás. Nesta porção, Moisés aponta Arão e seus filhos para o serviço do sacerdócio. Deus detalha como deveria ser construído o Mishkan, ou o tabernáculo, também em relação às vestes sacerdotais e à sua santidade. Os sacrifícios que seriam oferecidos durante 7 dias na inauguração do Mishkan. E como construir o altar de ouro. O livro de Êxodo nos traz importantes detalhes em relação ao conceito apresentado na Parashat Tetzaveh. No capítulo 19, nos diz assim, verso 10. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo de Israel sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao redor. Nenhuma mão tocará nele. Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. É muito interessante quando o Eterno requer do povo de Israel a santificação para receber os mandamentos que mais tarde seriam trazidos por Moisés do alto do monte Sinai. Demandando do povo que as suas vestes estivessem limpas e que ninguém do povo poderia marcar o monte com o toque de suas mãos ou se achegar às proximidades deste, porque senão morreria. Deus disse que viria a Moisés numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Eterno ao povo de Israel. No terceiro dia o Senhor descerá diante deles, mas ninguém toque os termos do monte. Isso foi a ocasião de Shavuot, a outorga da Torá. Mas qual a relação disso com a Parashá e a construção do Mishkan ou do tabernáculo? O livro de Números, capítulo 18, nos diz assim: mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. O estranho não se chegará a vós. Assim como no monte Sinai, o povo não podia se aproximar dos limites do monte e tocá-lo, porque senão todo aquele que assim o fizesse morreria. Da mesma forma, ao ser construído o Mishkan, existia uma restrição de aproximação. Arão, como o sumo sacerdote,
adentrava o Mishkan constantemente, à exceção do segundo compartimento, que se chamava o Santo dos Santos. Mas em todo o tempo, no primeiro compartimento, que se chama o Santo, os sacerdotes oficializavam os seus serviços pela manhã e pela tarde. Somente uma vez ao ano, em Yom Kippur, Arão adentrava o segundo compartimento, onde tínhamos a Arca da Aliança. Moisés, em todo o tempo, ao contrário de Arão. Esses paralelos são interessantes para que possamos entender o seguinte: Deus se aproxima do seu povo na outorga dos mandamentos no Monte Sinai pelas mãos de Moisés. Aparece numa nuvem espessa. O povo se corrompe, Moshe volta às alturas do monte e traz a lei novamente. O povo recebe a lei não como um jugo, mas como uma ketubá, ou um documento de casamento, atestando a liberdade para um povo que até então escravizado no Egito se via distante do Eterno. Mas, mediante os mandamentos, confirmava a aliança feita com Abraão e se firmava como esposa do Deus soberano. No Mishkan, da mesma forma e não diferente, nós temos os mandamentos no segundo compartimento do santuário, dentro da Arca da Aliança. Não somente os mandamentos, como a vara de Arão que havia florescido e o maná. Mas para receber todo o conteúdo da liberdade e redenção e adentrar num profundo entendimento claro, objetivo em relação à restauração e conectividade com o Criador, o soberano que fez os céus e a terra, é necessário santidade. O lugar onde habita os sacerdotes e onde prestavam os seus serviços era um lugar santo. Assim como o monte donde Moisés entrega os mandamentos. Deus diz, não toque o monte, porque se tocar vai morrer. Da mesma forma, no Mishkan, nem todos poderiam adentrar o tabernáculo. Porém, aqueles que estivessem para receber os mandamentos do Eterno deveriam estar com as vestes limpas. Curioso, mas não casualidade, o livro de Apocalipse, Galut, ou Revelação, fala a respeito disso no capítulo 22. Diz assim o verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Árvore da vida, adentrar a cidade pelas portas, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Noutra versão, nós temos que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Na versão internacional, diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Que interessante. Ter a veste lavada no sangue do Cordeiro faz uma referência direta àqueles que guardam os mandamentos. E os que guardam os mandamentos têm acesso à árvore da vida. Os mandamentos estavam guardados dentro do santuário, dentro da Arca da Aliança, a aliança de Israel com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, quando desce do Monte Sinai, traz aquilo que estaria mais tarde dentro da arca, as tábuas do mandamento. Qual é a aliança feita entre Deus, através de Yeshua, com aqueles que têm as vestes lavadas
e se preocupam em guardar os mandamentos de Deus. A árvore da vida é permissível àquele que está em santidade. Portanto, a Torá ou os mandamentos representam a árvore da vida, fruto concedido àqueles que buscam santidade e obediência aos mandamentos de Deus. Mas os homens desenvolvem o interesse ou prazer, melhor ainda dizendo, pela obediência, mostrando gratidão, que a obediência é um reflexo do compromisso firmado no Sinai nos dias em que Moshe Rabbeinu desceu com as tábuas que configuram a liberdade e redenção. O mundo se preocupa com a santidade e com os vestidos limpos para ter acesso ao que se encontra dentro da Arca da Aliança, no segundo compartimento do santuário? Dentro da arca nós temos a vara de Arão, representando o sacerdócio, porque Arão era o sumo sacerdócio. O maná, representando o pão que no deserto alimentou os filhos de Israel por 40 anos. Mas não aquele pão que perece, e sim aquele do qual disse Yeshua: eu sou o pão da vida. Não aquele que vossos pais comeram no deserto e morreram, mas o pão que sacia a fome e te mantém para a vida eterna. E também dentro da arca nós temos os 10 mandamentos. Portanto, tudo o que estava dentro da arca representa a árvore da vida. O que Moisés trouxe do Monte Sinai, das alturas, depois de 40 dias e 40 noites, representa a árvore da vida. E os que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, ou melhor, os que guardam os mandamentos, como Deus os entregou, são os tais que terão acesso novamente ao reino futuro, vindouro, de paz, onde a árvore da vida estará no meio da praça, de um lado e de outro lado do rio, fazendo-nos também lembrar do jardim do Éden, aquele jardim do qual disse o Eterno ao finalizar a criação do homem: eis que tudo é muito bom. O Mishkan, ou tabernáculo, nos traz esse ensino. O Monte Sinai nos traz esse ensino. Para ter acesso ao que se chama vida, através de Yeshua, porque por ele somos salvos e ele é o nosso Mashiach. Para ter acesso através da nuvem. Numa nuvem espessa, Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai. Sobre uma nuvem, nos diz o livro de Levítico Vaikra, Deus se manifestava sobre a arca da aliança. Yeshua, nosso Mashiach, virá sobre as nuvens. Reflita sobre isso. Por isso nos alegramos na obediência e na santificação, porque a promessa condiz e é relativa a todos aqueles que prazerosamente mostram gratidão e infinito amor pelos mandamentos e providência de Deus que direcionam ao Cordeiro que tira o pecado do mundo e resgata a humanidade à condição de santidade e vida. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade.